Olá Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e em outubro desse ano vai ser lançado O Exorcista, o Devoto, que é a primeira parte de uma nova trilogia que é uma continuação direta do filme original de 1973. Então nada mais justo do que a gente trazer esse, que é considerado o maior filme de terror de todos os tempos, aqui pro canal. Existe muita lenda urbana a respeito desse filme, mas nem tudo é real. Para começar o obituário de hoje, lembre-se de que só rezar não vai adiantar, você precisa lembrar de chamar um exorcista. Muita gente não sabe, mas O Exorcista é a adaptação de um livro de 1971 de mesmo nome, O Exorcista, que foi inspirado num caso real que aconteceu nos anos 40. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o caso, porque talvez a gente faça um vídeo sobre ele no futuro, mas a história basicamente é sobre um garoto de 12 anos que perdeu o seu tio amado, e através de um tabuleiro Ouija, ele tenta fazer comunicação espiritual, mas tudo começa a dar errado e coisas estranhas começam a acontecer em sua casa, até que tudo culmina no exorcismo que dura 30 dias e acaba resultando na morte da criança de 12 anos e de seus familiares lá em 1949. E foi lendo o artigo sobre esse caso no The Washington Post que o autor, William Blatty, decidiu escrever o livro sobre o Exorcista. Mas para se tornar roteirista do filme, ele impôs uma condição, que ele tivesse total controle sobre o diretor da obra, que viria a ser o William Friedkin, e não Stanley Kubrick, que foi o primeiro nome a surgir na idealização do projeto. Como a Warner já estava lidando com atrasos e recusas ali na produção, eles só aceitaram a condição e pronto. Afinal, mesmo que o filme não viesse com os grandes nomes que eles queriam, o importante era vir ao mundo, fazer um dinheirinho e assustar geral. Mas será que o Exorcista é tão assustador assim? Ou melhor, será que nesses 50 anos ele envelheceu como vinho ou como leite? O Exorcista tem 3 histórias paralelas que eventualmente se entrelaçam. A primeira segue a família McNeil, composta por Chris, uma atriz e mãe solteira, e sua filha de 12 anos, Reagan, que começa a mostrar sinais de possessão demoníaca. A segunda história acompanha o padre Karras, que possui formação em psicologia e é um padre que perdeu a sua fé. A terceira envolve o padre Merrin, que está realizando escavações no Iraque. Quando os médicos sugerem ajuda espiritual para Reagan e sua mãe, ambos os padres se envolvem no caso. No entanto, antes de aprovar o exorcismo pela Igreja Católica, uma investigação minuciosa é realizada, frequentemente apontando para causas psiquiátricas. O dilema central do filme é a luta entre a ciência e a religião, questionando o que é verdadeiro, o que pode ser comprovado e o que é suficiente para ser considerado prova. Quem lê o livro, que não é o meu caso, fala que essa questão é mais explorada ali na obra literária, mas é compreensível, porque os filmes têm uma limitação de tempo. Apesar disso, o filme ele aborda satisfatoriamente esse tema, não desperdiçando tempo com teorias que vão ser descartadas, e isso mantém o mistério como um ponto forte na narrativa. Desde o começo, o filme deixa claro que não é uma doença psiquiátrica, apesar de brincar com essa possibilidade, enriquecendo a história. O elenco de O Exorcista passou por algumas mudanças e considerou diversos atores famosos para os papéis principais. Jack Nicholson, por exemplo, foi considerado para interpretar o padre Karras, só que o autor do filme achou que ele era muito profano para interpretar um padre. Seja lá o que isso quer dizer, porque eu achei que talento fosse a única exigência, mas tudo bem. Marlon Brando também foi considerado para interpretar o padre Merrin, só que o estúdio vetou essa participação porque achou que o filme ia ficar com um estigma muito forte de mais um filme de Marlon Brando. As atrizes Audrey Hepburn e Jane Fonda recusaram o papel de Chris McNeil e posteriormente eles cogitaram Carrie Fisher e sua mãe Debbie Reynolds. Seria bem interessante ver a dinâmica de mãe e filha na vida real dentro do filme. O Exorcista se tornou muito marcante dentro da cultura pop, e não só pelo elenco, pela direção, pelo filme em si, mas também pela mitologia em torno do vilão, o demônio Pazuzu. No início, acho que poucas pessoas deram atenção para quem que era o demônio que estava possuindo a Reagan, mas com o passar dos anos, especialistas em cinema e arqueólogos foram desvendando os mistérios. Pazuzu é um demônio babilônico e assírio, considerado o rei dos demônios dos ventos, que traz as tempestades do sudoeste. No filme, a sua presença é abordada sutilmente através das brisas ali no quarto da Reagan, só que ninguém vai pensar que essas brisas são manifestações demoníacas. Afinal, uma brisa é só uma brisa, efeito do clima. Bom, assim eu espero. Na mitologia suméria, Pazuzu é descrito como um anti-herói, combatendo a deusa Lamastu, conhecida por perseguir mulheres grávidas e recém-nascidos. Embora o papel de Pazuzu no filme possa contrastar com a sua descrição na mitologia, há diversas interpretações possíveis sobre a natureza dessas entidades demoníacas. Pazuzu é um demônio, criado para espalhar o caos e o sofrimento, mas, pela lógica, a escolha dele como vilão pode não parecer tão aleatória se você parar para analisar as diferentes definições atribuídas pela civilização humana.
A produção do filme foi filmada em diversos lugares dos Estados Unidos, como DC, Washington, Califórnia e Nova York. Mas as cenas iniciais, onde o padre Merrin está na escavação e descobre artefatos sobre Pazuzu, foi filmado no Iraque, num sol escaldante de 54 graus. Isso é que eu chamo de comprometimento da produção, de todo mundo, gente. Parabéns, viu? A trilha sonora do filme é uma das mais emblemáticas do terror e possui 4 talentosos compositores. Eu vou ler aqui porque eu não sei pronunciar, tá, gente? Então é Mike Oldfield, George Crumb, Christopher Penderecki e Jack Nitzsche. O impacto da trilha sonora eleva o nível de terror do filme, tornando as cenas mais chocantes ainda mais intensas, além de criar um suspense sutil ali durante o desenvolvimento do filme. E isso é verdade, porque é só a gente ouvir os primeiros acordes que a gente já consegue identificar a trilha sonora icônica. O orçamento do filme foi de 12 milhões e arrecadou 440 milhões no mundo todo. Após 73, absolutamente todos os filmes de terror foram influenciados por O Exorcista, até aqueles mais diferentes, tipo os slashers dos anos 80, ou aqueles filmes mais trash, cheios de sangue e tripa. Um exemplo disso é o clássico Evil Dead, que foi produzido no início dos anos 80, e que assim, O Exorcista popularizou aquela imagem de o possuído ficar desfigurado, né? Aquela imagem que a gente conhece bem. Profana vários objetos. E aí o que a Evil Dead fez? Ele pegou tudo isso, intensificou e brincou com essa questão, né? Com aquele humor que a gente conhece bem, transformando tudo num horror mais escrachado. E calma aí, esse quadro é o obituário, mas o obituário anterior foi inclusive sobre The Evil Dead, então eu vou deixar aqui o card para vocês clicarem e irem até o nosso vídeo, ou vai na descrição desse vídeo que vai ter o link para vocês assistirem, tá bom? Valeu! Falando em termos geracionais, o Exorcista ele pode não ser tão assustador para o público de hoje em dia, porque os filmes que vieram depois aumentaram a violência gráfica e abordaram temas mais polêmicos, mais chocantes. Só que assim, gente, nos anos 70, aquela abordagem de possessão demoníaca, uma garotinha angelical, falando palavrão, profanando objetos, a cena da masturbação com o crucifixo, tudo isso na época era um tabu. Então levantou muitas questões a respeito da liberdade artística e influência que isso causava na sociedade. O filme foi censurado em diversos países e sofreu vários cortes, fazendo com que ele perdesse a essência ali quando chegava na TV para as pessoas assistirem, quando chegava nas locadoras. Tanto os criadores da obra literária quanto da obra cinematográfica foram acusados de apoiar a ideologia ao satanismo, o que não faz sentido, porque a história ela reforça os valores da Igreja Católica e representa o mal como algo totalmente mal e maligno. Inclusive houveram protestos, né, contra o filme ali no cinema por conta dessas controvérsias. Ah, e a tal maldição, aliás, as maldições de O Exorcista. Dizem que várias tragédias rolaram durante e após a produção, mas eu confesso que algumas delas parecem exageradas, como por exemplo a morte do Dr. Jack McGowan. Ele adoeceu através de uma pneumonia e morreu. Mas assim, gente, pessoas adoecem e morrem o tempo todo, não é porque ele é um ator famoso que ele vai estar imune. Porém, algumas dessas realmente são curiosas, como por exemplo o azar que acabou tomando conta não só dos atores, mas também das pessoas próximas a eles, familiares, que por exemplo perderam bebês, foram demitidos, acabaram morrendo. Também tem o caso do incêndio que acabou destruindo todo o set de filmagem, com exceção do quarto da Regan. Algumas pessoas dizem que na verdade foi o hotel onde a atriz Linda Blair estava hospedada, mas como a gente não tem uma informação muito concreta, então eu preferi aqui mencionar os dois. E tem mais, alguns membros da equipe enfrentaram algumas mortes misteriosas, como por exemplo, sabe o cara que cuidava da refrigeração do quarto da Regan? Pois é, teve uma morte misteriosa. O vigia que cuidava dos sets de filmagem levou tiros e morreu. Os carpinteiros da produção, bom, um cerrou o dedo e o outro arrancou o polegar fora. Tudo isso virou uma creepypasta ali na era pré-internet e isso deixa as pessoas bem curiosas. Mas será que tudo isso realmente é uma maldição ou é só uma jogada de marketing da época? Bom, 50 anos depois ainda estamos falando sobre isso, então alguma coisa deu certo. Mas falando em maldição, a gente não quer ser vítima da maldição do flop aqui no YouTube, então comenta aí o que vocês estão achando dessas histórias de maldições, de mortes, e não esquece de deixar o like para ajudar a gente a crescer aqui no Obituário, por favor. Uma das coisas legais dessas produções são descobrir curiosidades, e como a gente está falando de um clássico de 50 anos atrás, não se assustem se tiverem muitas delas. Inicialmente, a voz de Regan possuída seria da própria atriz Linda Blair, que passaria por algumas modificações na produção, mas devido ao conteúdo das falas, eles escalaram uma outra atriz, Mercedes McCambridge. The winner is Mercedes McCambridge.
que ingeriu ovos crus e fumou igual uma chaminé para poder alcançar a voz demoníaca. I'm the devil. Kindly undo these straps. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Se liga, hein? Se liga, hein? Acontece que os produtores esqueceram de creditá-la no filme, e então ela decidiu processá-los e faz muito bem. Se liga, vai pra porra. A substância usada na famosa cena do vômito é sopa de ervilha com um pouquinho de aveia. E a reação de Jason Miller, que interpretou o Padre Karras, ganhou uma autenticidade, porque o vômito era para acertar no peito dele, mas acabou acertando no rosto. Ele não perdeu a pose, continuou com a cena, mas ele confessou depois que ficou bem chateado com a situação. A atriz Ellen Burstyn, que fazia a mãe de Reagan, sofreu uma grave lesão na cena em que ela é arremessada para longe da Reagan, porque o diretor falou pro cara da produção dar tudo de si. Então ele puxou a corda com muita força e ela se machucou. E falando do diretor, era consenso que ele era um tirano por trás das câmeras. Além de andar sempre armado, uma vez ele deu um tiro pra cima porque ele não ficou satisfeito com a cena que o Jason Miller tinha acabado de gravar. E o pior é que a cena foi usada no corte final porque a reação de pânico bem real de todo mundo era exatamente o que ele queria. Para criar aquela atmosfera sombria no terceiro ato do filme, o ator ele decidiu construir o quarto da Reagan dentro de um freezer. Por isso você consegue ver, né, a fumacinha e o vapor saindo da boca dos atores, coisa que hoje em dia é mais fácil de ser feita. De todas as coisas que esperávamos ver em um filme de terror como esse, um serial killer era a última delas. Mas aqui realmente aconteceu, sabe por quê? Lembram da cena que a Reagan vai fazer um exame de imagem? Em uma das cenas é possível ver Paul Batson. Ele era um técnico de raio-x na vida real. Mais tarde descobriram que ele foi responsável por uma série de assassinatos na região. Os corpos das vítimas dele foram cortados e colocados dentro de um saco plástico e jogados no rio Hudson. Como acontece em algumas produções de terror, inclusive atualmente, algumas pessoas passaram mal vendo O Exorcista. Isso fez com que a produção distribuísse saquinhos de vômito por precaução ali durante as sessões. Quando meus filmes favoritos forem ser lançados no cinema, tipo Pânico 7, eu acho que eu vou fazer esse marketing. Fulano desmaiou na sessão, pra ver se funciona, né? Ajudar na bilheteria, no engajamento. Uma curiosidade dentro dessa curiosidade é que o público demonstrou ter mais medo das cenas médicas da Reagan, onde tem agulhas e etc, do que nas cenas de possessão em si. E, bem, dá pra entender, né? A atriz Linda Blair, que interpretava a Reagan, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e ganhou um Globo de Ouro pelo mesmo motivo. São muito raros os casos onde atrizes mirim são indicadas em premiações, principalmente no Oscar, então é um marco e tanto. O filme foi indicado a 10 categorias no Oscar, vencendo melhor som e melhor roteiro adaptado. Ele também ganhou 4 Globos de Ouro, incluindo melhor filme, e foi indicado ao BAFTA na categoria melhor som. Após 50 anos, a gente espera que um filme como O Exorcista fique datado e que não cause mais tanto impacto na geração de hoje. Mas tem alguma coisa no Exorcista que faz ele ser a exceção. Não somente porque ele revolucionou o cenário do terror na época, mas é porque sem ele o terror de hoje seria bem diferente. E talvez ele seja o primeiro filme propriamente de terror a ter furado a bolha. Ele realmente virou um marco da cultura pop e é plagiado e referenciado até hoje em diferentes culturas, diferentes lugares. Até mesmo quem nunca assistiu O Exorcista com certeza já ouviu falar dele. Eu já fiz minha parte algumas vezes, incluindo agora para fazer esse vídeo, mas e você? Já fez a sua? Não se esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você conhece que gosta de filmes de terror e de deixar o like aqui pra gente crescer no YouTube, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima!